Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes por essa tarde maravilhosa, aonde nós se encontramos na presença do nosso Senhor Jesus, para adorá-lo, para glorificá-lo, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Este é o dever de todo ser humano. Este é o dever de toda a humanidade, para assim fazer, para assim louvar e bendizer ao nome do Senhor e Salvador Jesus. Porque Deus, Ele amou o mundo. João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para com que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós citamos esta passagem, nós vemos um amor de Deus incondicional pela humanidade. Nós vemos um amor de Deus pelo ser humano. E aí logo eu começo até a imaginar, até pensar, um Deus que é Criador dos céus, um Deus que é Criador do universo, um Deus em que fez o ser humano. Todos sabem que Deus criou Adão e pôs no jardim do Éden para assim poder zelar pela terra a qual Deus tinha formado. Mas quando eu começo a imaginar, eu vejo que Deus, mesmo que quando cria o homem, Ele já sabia de que o homem iria errar. Quando Deus estabelece para Adão: não coma da árvore do bem e do mal, ou seja, do conhecimento que está no meio do jardim, Deus não pôs uma árvore ali para ser intocável. Deus só estabeleceu ao homem um limite para ele ser obediente. Deus não criou um pé de fruta para você não comer. Deus criou um limite para o ser humano obedecer, mas o ser humano desobedeceu. E nós sabemos da história que pega desde Adão, vem até Noé, acontece o dilúvio, Deus extermina o homem da face da terra, mas Deus vê graça num certo homem por nome de Noé, e então Noé, bem como sua família, vai ser salvo do dilúvio. Mas Deus, quando ali dá a nova oportunidade ao homem se estabelecer na terra, formar novas famílias, nós vemos e lemos e aprendemos que, mesmo assim, o homem ainda continuou a ser desobediente. Não é que Deus não sabia, Deus sabia de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Por isso é que quando a humanidade prossegue, logo após a humanidade ainda vai errar, vai pecar, vai desobedecer. Mas quando a humanidade desobedece, erra novamente, Deus agora, pela sua infinita misericórdia, a Bíblia diz que Ele agora se arrepende de ter destruído o homem, de ter matado toda a raça humana, deixando somente a família de Noé. Agora é diferente. Nós começamos a pensar em João 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí eu penso agora, estamos vivendo nos tempos difíceis, estamos vivendo no tempo em que nós se disponhamos aí nas ruas, praças, cidades, aldeias, aonde estiver uma alma vivente, para poder anunciar que Jesus a ama, para poder falar que Jesus Cristo foi hasteado na cruz, como se fosse uma bandeira nacional, ou seja, mundial, para poder com que o ser humano pudesse olhar para ela de uma forma humilde, de uma forma simples, em que ele simplesmente poderia ter dito aos seus anjos: desce do céu, para poder exterminar todos os meus inimigos e adversários. Mas não, Jesus veio e cumpriu tudo aquilo ao qual estava escrito pelos profetas. Isaías, sendo um dos profetas messiânicos, ele mesmo diz em que ele iria ser morto, em que o Filho do Homem iria ser crucificado, em que o Filho do Homem iria levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele iria ser pisado, massacrado, moído e levando sobre si as nossas iniquidades. Então Isaías profetizou isso cerca de 700 anos antes de Jesus nascer.
quase 1 milênio antes do Rei do mundo vir à terra para ser hasteado numa cruz do Calvário, o profeta anunciou. E nós olhamos para o tempo presente, quando é mais fácil o homem que prega a liberdade querer ser escravo. O homem em que prega muitas das vezes a vida, ele preferia a morte. O homem que prega muitas vezes ser liberto, mas ele prefere ser escravo. Nós não entendemos, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para com que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há uma chance para a humanidade, há um montante para a humanidade correr aos pés de Jesus Cristo, pois Ele é o único caminho. Ele é a solução para os meus problemas e para os seus problemas. É claro que eu não vim aqui nesta tarde falar para você que você vai aceitar Jesus como teu único Salvador e as coisas vão se resolver. Não, eu não sou tolo, eu não sou bobo e nem demagogo para vir dizer que os seus problemas vão se acabar. Não, é o contrário, porque quem está com Jesus, aí a perseguição vem, aí vem crítica, aí quando você era um cachaceiro e você deixou a cachaça, vem alguém logo dizer: olha, este bebeu todas e agora está dando uma de crentinho. Esse aí aprontou todas e agora está dando de crente. Não, não liga com isso, porque Jesus disse: aquele que quer vir após mim, este padecerá perseguição piamente, este será perseguido. Mas não importa o que nós iremos ser perseguidos, não importa o que nós iremos sofrer de críticas, palavras, perseguições, não. O que importa é que nós iremos nos encontrar debaixo da árvore da vida, a árvore que está prometida para todo aquele que alcançar a graça da salvação. A salvação, ela tem que ser alcançada. E quando eu digo que tem que ser alcançada, é porque Jesus morreu para todos, mas nem todos podem chegar a Jesus. A Bíblia fala, aleluias, que quando Jesus ali na cruz do Calvário, aqueles homens então vêm até para perfurar o peito dele com a lança. Antes disso ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque muitas das vezes o homem cumpre ordem, porque muitas das vezes o homem está debaixo de um jugo, debaixo de uma lei em que lhe proíbe servir a Deus, em que lhe proíbe adorar a Deus. Quem sabe nós estamos aqui hoje, neste momento, mas daqui uns dias, daqui uns tempos, logo se levantará leis em que proibirá o Evangelho ser pregado abertamente nas praças, nas ruas, independentemente se seja de casa em casa, o Evangelho será proibido de se pregar. Isto é bíblico, isto está escrito, isso nós já podemos até ver em que alguns lugares do planeta já existem países em que isso já é proibido pregar o Evangelho de Jesus. Mas não importa, nós enquanto temos a oportunidade, nós ainda enquanto temos o momento de falar de Jesus, de anunciar a você a segurança daquele que se refugia em Deus, nós vamos falar. Enquanto nós tivermos a oportunidade de dizer a você que Jesus Cristo ainda, com os braços abertos, diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados ou oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia! Jesus te espera. Não importa a maneira com que você está, não importa a situação em que você está vivendo, o que importa é que você decidiu, ou possa decidir, vir aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador. E nisto eu quero ler a palavra de Deus no livro de Salmos, Salmo 91. Quero ler com você Salmos 91 e o verso 10 e o verso 11 para a nossa meditação aqui nesta oportunidade. Quando eu convido a você a abrir sua Bíblia, na sua casa, aonde você estiver, no livro de Salmos, capítulo 91, verso de número 10 e verso de número 11, que diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Quando o salmista está escrevendo este Salmo de 91, ele está aqui expressando uma palavra, ele está expressando até um testemunho, ou seja, um cântico, em que situações diversas em que ele passou. O salmista Davi, quando ele passou por um momento de aperto, de angústia, quando ele passou numa situação adversa, quem sabe por perseguição dos seus inimigos,
quem sabe por perseguição daqueles a qual tentaram até matá-lo, a qual tentou destruí-lo, a vida dele. Ele escreve agora no Salmo 91, esta passagem de que nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Mas esta passagem, ela vai dizer, é aquele que se refugia em Deus. Quando nós estamos falando daquele que se refugia em Deus, é aquele que deixa tudo do mundo, é aquele que abandona os prazeres do mundo para poder fazer ou servir e cumprir com os prazeres de Jesus, que é adorá-lo, glorificá-lo e que é louvar o nome dele. O salmista vai escrever, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu não sei qual é a situação da sua vida, mas eu ofereço a você o Altíssimo aqui nesta tarde. Eu venho dizer do Altíssimo aqui. Quem é esse Altíssimo? O Altíssimo aqui que o salmista está escrevendo, esse Altíssimo é Jesus Cristo de Nazaré. Esse Altíssimo é aquele que foi pendurado no madeiro. Esse Altíssimo é aquele a qual ele carregou uma cruz pesada sobre todas as ruas de Jerusalém, sobre todos os lugares onde ele passou. Ele levou aquela cruz, não importando o momento, não importando a situação, até olhando para um futuro próximo em que as pessoas iriam escolher um ladrão e iria escolher um homem que matava, que roubava. Quando foi posto a eles escolher, eles disseram, soltem Barrabás. Mas nesta oportunidade nós conhecemos Jesus como ímpios que nós fomos no passado, e como pessoas a qual somos agora justos na presença de Deus. O justo é aquele que deixa as coisas para trás para servir a Deus. O justo é aquele que tem a hora de cultuar a Deus, ele vai cultuar a Deus. O justo é aquele que não coloca obstáculos para poder ir à casa do Senhor, reunir-se com os irmãos, reunir-se com pessoas para glorificar a Deus. Então o salmista está escrevendo aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele vai descansar. Jesus é a sombra para a sua vida. Jesus é a sombra para você descansar debaixo dele. Jesus é a sombra para você entregar a ele ali os teus problemas, as tuas dificuldades. Jesus é a sombra que nós oferecemos para você se colocar na presença dele, para que ele te dá, aleluia, toda a tranquilidade, te dá o sono que muitas vezes você não tem, te dar a paz que muitas das vezes você não tem, te dar um consolo que muitas vezes você não tem, trazer você de volta aquele momento de paz, de tranquilidade, trazer de volta para a sua família, para a sua casa, aquela paz que muitas vezes o inimigo de nossas almas roubou de você. A esperança está em Deus, a esperança está em Jesus Cristo, este que é a sombra do Onipotente. E quando ele ainda escreve, direi do Senhor, ele é o meu Deus, aleluia, direi do Senhor, ele é o meu Deus, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando você confessa que Deus é o seu Senhor, quando você confessa que Deus é o seu refúgio, quando você confessa que Deus é a sua fortaleza, aí você logo passa a confiar nesse Deus, aí você logo passa a acreditar nas promessas, a confiar nas promessas em que ele fez quando ainda ele estava em vida, quando ele diz lá em João 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é uma promessa para aquele que confessa, ele é o meu Senhor. Esta é uma promessa para aquele que confessa, ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza. E quando nós falamos que Jesus é o refúgio, é o caminho, é a fortaleza, é o Senhor, é o Deus, então não há outro, porque, aleluia, a palavra vai dizer que ele é o refúgio. A palavra vai dizer que se ele é o refúgio, não tem para onde você correr, não tem para onde você buscar um esconderijo, uma fortaleza, um porto seguro para a sua vida, porque se Jesus é o refúgio, e se você não está nos caminhos de Jesus, então não tem um outro refúgio para você poder seguir. A Bíblia fala que só há dois caminhos. Jesus fala que ele é o caminho. A Bíblia vai dizer, aleluia, que Jesus é o caminho, mas também há um outro caminho que é o mundo, que oferece as coisas, que oferece tudo aquilo que te aparta de Deus, e tudo aquilo que te aparta de Deus não é do Senhor, logo é do mundo.
mas aquele que se refugia em Deus, aquele que escolhe Jesus como seu refúgio, como a sua fortaleza, então ele pode confiar que se está nos braços de Jesus, ele tem tudo, ele tem um ponto seguro para a vida. E ainda escreve o salmista, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu não sei quantos laços armaram para você, eu não sei quanto foi as armadilhas, eu não sei quanto foram as fofocas, eu não sei quantos foram as feitiçaria, bruxaria, eu não sei quantos foram as maldades que fizeram para te ver destruído, para te ver afastado, para te ver derrotado. Eu não sei quanto foi o mal que fizeram para você. Eu só sei que o Senhor, a este que você confessar como teu Salvador, ele te livrará desse laço, ele te guardará desta perseguição, ele te livrará da peste perniciosa, ele te guardará debaixo das asas deles. E eu tenho certeza que você estará seguro, porque primeiro você buscou em Deus, você buscou a segurança no nosso Senhor e Salvador Jesus. O salmista ainda vai escrever: e ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. A sua verdade é escudo e é broquel. Quando o salmista escreve que a verdade de Deus é escudo e que a verdade de Deus ela é broquel, você tem que entender que muitas das vezes nós falamos aqui a verdade, que muitas das vezes eu não venho aqui para poder passar a mão na cabeça ou mentir, ou muitas vezes te iludir. Não, quando eu venho aqui fala a verdade, quando eu venho aqui diz: aquele que não busca em Deus, aquele que não está em Deus, se não está em Deus, está no diabo. Se não está em Deus, está nos caminhos errados. Então isso é a verdade. Então não pode te ofender, não pode te magoar, porque a verdade é escudo e é broquel. Se você vive na verdade, você é uma pessoa honesta. Se você vive na verdade, você é uma pessoa direita. Se você vive na verdade, então logo também o Senhor se agrada de você. Logo também o Senhor